Olá, espero que vocês estejam bem, com saúde, seus familiares. Eu estou bem, com saudades das nossas aulas presenciais, saudades da nossa rotina, mas vamos cumprir direitinho a quarentena, que assim que ela terminar, as coisas se normalizam. Eu, antes das férias, havia pedido para que vocês fizessem a leitura do capítulo 3, referente às vanguardas artísticas. Espero que tenham feito. E eu vou explicar agora, fazendo um resumão e explicando através de todas as imagens que apareceram. Eu vou até deixar aqui a minha apostila para verificar se não pula nenhuma. E vocês observando a imagem, lembrando que as vanguardas, as novidades, elas apareceram no final do século XIX e início do século XX. As tendências modernistas, o avanço tecnológico, criar obras que conversem com o presente. Prazer visual causado pela cor pura. Movimentos de vanguarda. O primeiro, nós temos aqui a imagem do fauvismo. Fauve, que vem de fera. Observem as cores puras. Elas não tinham a necessidade de estarem realmente de acordo com a realidade. Se ele quisesse pintar a árvore de verde, poderia pintar. Verifiquem que nessa tendência, a grande comunicação realmente é a cor. Os traçados, as pinceladas longas, sem obrigação de retratar a realidade ou estar próximo da realidade. Normalmente o fauvismo, ele aparecia de acordo com os artistas, ou uma paisagem, ou uma figura isolada, e é a primeira imagem que vocês têm. André Derain. Verifiquem a continuação das cores. Uma explosão de cores, tons brilhantes, vermelhos, verdes, azuis, sem se preocupar com acabamentos. Isso horrorizavam os críticos. Vamos para a próxima, que é da mesma linha, sem a necessidade do contorno, simplesmente a cor pura. Pura é quando ela não tem mistura. Normalmente, as cores são diluídas, as cores são misturadas com branco. No fauvismo, não. O vermelho era vermelho puro, o azul não tinha nenhuma mistura. Há tendências, a evolução, nós chegamos no expressionismo. É muito comum aparecer no Enem ou em vestibular o grito de Edvard Munch. Observem as linhas, há um princípio de perspectiva. Um alienígena onde
Não se dá para perceber se é um homem, se é uma mulher, sem cabelos, mas a expressão de dor, de angústia. O expressionismo ele foca em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do artista. E nessa fase, por que é tão marcante? Como tem a relação com o crescimento? O artista, Munch, ele teve um contato com a morte. Ele foi uma criança doente, ele passou parte da vida dele numa cama. Ele perdeu a mãe aos 5 anos. Ele se apegou a uma irmã um ano mais velha do que ele, e ela morreu aos 15 anos. Depois ele perdeu o pai. Ele viu a outra irmã dele sendo internado num hospital psiquiátrico. Nessa obra, ele retrata isso. Não poderia ser diferente da realidade dele. Era o que ele vivenciou. E se olhar a fisionomia, percebe-se até que é de uma pessoa doente, que foi a história de vida dele. Vamos para a próxima. Aqui, as banhistas. Deem uma olhada. O artista também tinha um fascínio pela arte abstrata. Eu consigo perceber que são pessoas. O nu, ele era muito presente entre os expressionistas. Uma selvageria da vida urbana e civilizada. Observem a cor para agredir, forte, para chamar atenção realmente. E as imagens, as fisionomias, sem a necessidade de retratar o real. Mas é a expressão, a forma de expressão do artista. Vamos para a próxima imagem. Grotescos. Se vocês perceberem, também era comum a inversão do preto e do branco. O claro e o escuro. As imagens não se definem muito bem e, na sua maior parte, encoberta pelo negro. Vamos para a próxima imagem. Kandinsky. Nessa época, foi turbulenta, tanto no meio político e artístico alemão. Eles eram atacados pelos conservadores como ameaça à juventude alemã. Todas essas obras modernistas que apareceram enquanto vanguardas, elas estavam sendo ameaçadas. Hitler, nesta época, ele dizia que elas estavam, que esses artistas estavam mentalmente doentes para passar tais imagens. E quando ele foi para a Ascensão, ele fez o quê? Uma exposição onde todos os artistas fauvistas e até então as obras expressionistas, elas foram para a exposição, só que depois elas foram destruídas. E ele criou
apoiou para que voltasse aquela ingenuidade e ele reforçou, apoiou a arte clássica, a volta da arte clássica. Aqui é uma obra de Kandinsky, que é o Cavaleiro Azul. Deixa eu ver se não pegou nenhuma imagem. Kandinsky, ele tinha uma paixão pela música e ele fez da sua arte uma junção. Um início de uma arte abstrata, a presença do amarelo, do vermelho, do azul, as cores primárias, e a partir delas ele conseguia efeitos. No caso, o azul com o amarelo, ele obtinha o verde. O vermelho com o amarelo, ele tinha o laranja. Para a próxima. Paul Klee. Continuando como uma arte geométrica, a presença aí de quadrados em suas tonalidades, dando sequência à obra de Kandinsky, à ideia de Kandinsky. Vamos para a próxima. Uma ideia, um início de um cubismo. Percebam a observação, onde eu consigo perceber detalhes em fragmentos. E logo em seguida, aí sim, o cubismo ele foi dividido em cubismo analítico e cubismo sintético. O analítico é exatamente dessa forma. Imaginem os cubos como se fossem partes fragmentadas para maior observação. A geometrização, fragmentação da pintura. No próximo, ainda acompanhando a linha do analítico, todo fragmentado. Uma das coisas marcantes do cubismo também é a presença dessas cores monocromáticas, essa mistura de tonalidades. Faz com que o observador ele para prestar atenção para ver se ele consegue chegar até a imagem. E o cubismo sintético, onde, além desses pedaços imitando partes do cubo, é a presença da colagem. Outro exemplo, com colagem. E para finalizar,
que eu acredito que é o que vocês também até mais admiram nessa fase, o futurismo, que na verdade essas cores vivas, esses contrastes, a valorização e a exaltação da tecnologia. Para os artistas, era mais belo um ferro elétrico do que uma escultura. Eles não queriam pintar um automóvel, e sim captar a forma plástica dele no espaço. O futurismo é a movimentação, a ação, a energia. Eu gostaria que vocês fizessem uma releitura, voltem, relacionem agora os artistas com as obras. Na página 63, eu vou deixar para vocês fazerem, pode me mostrar na apostila mesmo, quem quiser fazer numa folha à parte para me entregar, pode ser até o dia 18, através do meu e-mail, podem tirar foto, professorarosangelaarte@gmail.com. Espero que vocês tenham uma ótima semana, se cuidem, fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Tchau!